queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador, aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Tenho muita alegria em estar aqui trazendo hoje um estudo sobre o Evangelho de João. Estamos estudando o Evangelho de João, todo com textos em sequência, e hoje nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lembro que nosso Oração e Ação acontece nas quartas-feiras às 19h30, como hoje. Também acontece nas quintas-feiras às 19h30 com os jovens da nossa igreja. Sexta-feira, Oração e Ação Kids às 19h30 com programações infantis. Depois, no domingo às 9 horas da manhã, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical pelo Zoom. Às 10h30 temos o nosso culto matinal e às 19h30 o culto em família. Lembro os nossos pedidos de oração. Vamos ver primeiro os aniversariantes da semana. A Clarinha, Ana Clara, faz aniversário essa semana. Parabéns, Ana Clara. A Rejane faz aniversário também. O Benhur, membro de nossa igreja, mas que está lá no norte, vivendo lá no norte neste momento. Que Deus abençoe. E o Jorge Lima, esposo da Lúcia, está fazendo aniversário também esta semana. Vamos estar orando também pela Edna e pela sua filha Ivana. Vamos continuar orando pela saúde da Rejane. Vamos orar pela saúde da Ruth, que é tia da Ana Paula Bahia. Orar pela saúde do Milton Bahia. Vamos estar orando pelas famílias da nossa igreja, pelos profissionais de saúde, pelos pastores e missionários, pelos mais vulneráveis e pelos nossos governantes. Lembrar que nós devemos estar em oração, com toda a dedicação, com relação ao nosso retorno futuro às atividades no templo. Nós já adquirimos todos os materiais, ou praticamente todos os materiais necessários, termômetro digital, tapetes higienizantes, postes, totens de álcool gel, máscaras, se forem necessárias, embora cada um tenha a sua, vários materiais de higiene, tudo está adquirido. Estão sendo feitas as adaptações nos imóveis para que nós possamos receber os irmãos. Estamos com um protocolo em preparação para o procedimento e todos nós devemos estar conscientes que ao retornar devemos seguir os protocolos, ter os cuidados, por bom senso, por inteligência e por amor ao próximo, por amor ao outro. Então, nós devemos ter esses cuidados. Então, vamos orando por isso, para que Deus nos dê o momento certo, da maneira certa, para que nós possamos em breve estar voltando aos nossos cultos no templo também, além dos nossos cultos virtuais. Vamos orar, pedir a Deus bênção sobre essa nossa estada hoje estudando João, Evangelho de João. Vamos orar? Deus de amor, muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nossas limitações. O Senhor é tão bom. Eu quero suplicar que o Senhor me unja agora com teu Santo Espírito para trazer essa mensagem, esse estudo. E também unge o teu povo que está escutando, está atento, para que eles também tenham discernimento e possam ser abençoados. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, as nossas igrejas, de uma forma geral. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. Abram suas Bíblias aí no Evangelho de João. Evangelho de João, nós vamos ver hoje o capítulo 12, uma parte do capítulo 12. Nós vamos estar vendo o capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 19. João 12, de 12 a 19. Ok? Todos já encontraram? Nós vimos na nossa última quarta-feira aquele momento em que Maria, irmã de Lázaro, unge os pés de Jesus. Um texto muito bonito, foi muito bonito, né? E agora nós vamos ver a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Há uma certa dúvida
com relação a dia exato desses episódios de João, mas essa entrada triunfal de Jesus, segundo João, entende-se que poderia ser o domingo que antecede o domingo de Páscoa. Então, aqui, começando no versículo 12 de João 12. Vamos lá. O texto diz: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Muito bem, Jesus agora está entrando em Jerusalém. Ele vai passar ali a sua última semana. E o texto nos fala que no dia seguinte, versículo 12, a numerosa multidão que viera à festa. Numerosa multidão. Há um escritor judeu da época, daquele primeiro século, que relata festas da Páscoa em Jerusalém com até cerca de 2,5 milhões de pessoas em Jerusalém. Relatos históricos. E se refere a 2,5 milhões de judeus, mesmo que de várias nações, excluindo aí aqueles que eram considerados imundos, que ficavam do lado de fora da cidade, e também excluindo aqueles que eles consideravam gregos ou gentios, que não eram judeus. Então, era muita gente, era uma grande multidão. E esse grupo viera à festa da Páscoa. E o texto diz que, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, lembre que Jesus estava em Betânia, quando ele teve os pés ungidos por Maria, irmã de Lázaro, e Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros, um pouco mais, de Jerusalém, e agora Jesus está se deslocando para Jerusalém, para a festa da Páscoa. O versículo 13 vai nos dizer que aquela multidão tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Não só vinha uma multidão acompanhando Jesus de Betânia para Jerusalém, uma multidão que certamente testemunhara a ressurreição de Lázaro, que estivera presente naquele jantar oferecido pela família de Lázaro a Jesus, mas também uma multidão saiu de Jerusalém para encontrá-lo no caminho. Pessoas que certamente tinham ouvido a história, tinham ouvido as notícias dos milagres, dos sinais de Jesus, como diz João. Então ali houve um encontro naquele trajeto. O texto diz que eles tomaram ramos de palmeiras, ramos de palmeiras. A palmeira tinha um significado muito especial naquele povo, para aquele povo. Era a palmeira realmente um símbolo da Judéia, um símbolo daquela região. Havia moedas que haviam sido cunhadas com as figuras das palmeiras. Uma outra questão é que as palmeiras, as folhas das palmeiras, eram um símbolo nacional daquele povo. Mais do que nacional,
um símbolo nacionalista, uma aspiração por liberdade, por pátria, por independência. E aquela expressão que eles dizem aqui, Hosana, na realidade tinha um significado muito especial, que significa salva-nos, nós te rogamos. Então a gente vai entendendo que aquele povo que vinha observando Jesus entrar de forma tão gloriosa em Jerusalém, tinha uma aspiração nacionalista, uma aspiração também de libertação daquele jugo romano, daquele povo romano, mas tinham também uma visão de fé, tanto que eles dizem assim: bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. O versículo 14, então, vai nos dizer o seguinte: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito. Um jumentinho novo, primeira montaria. E é interessante observar algumas coisas com relação a esse relato que parece aqui tão simples, né? Se Jesus chegasse ali em Jerusalém, naquele momento, com todo esse sentimento nacionalista que estava impregnado nas pessoas, e ele chegasse em um cavalo e não em um jumento, isso teria um símbolo completamente diferente. O cavalo era considerado uma máquina de guerra naquela sociedade. Se Jesus chegasse sobre um cavalo, eles observariam nele um líder político, um líder militar, um líder de guerra, alguém que poderia mobilizar aquela nação num processo de insurgência contra o Império Romano. Mas Jesus chega montado em um jumentinho. E o jumentinho, dentro da cultura judaica, dentro daquele contexto, tinha um significado pacífico. Quem entrava montado no jumento tinha uma intenção de paz. Mas ainda assim, mais do que isso, eu quero convidar vocês que deixem marcada aí uma fitinha a passagem que nós estamos lendo e venha comigo até Zacarias, um dos últimos livros do Velho Testamento, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Venha comigo lá. Dá uma viradinha nas páginas aí. Zacarias 9:9. Vamos lá. Antes de Malaquias, Zacarias 9:9. Em Zacarias 9:9, e isso acontece 520 anos antes de Cristo nascer, há uma profecia que Zacarias traz com respeito ao Messias que viria um dia. Zacarias foi um profeta contemporâneo de Ageu. Era o tempo da reconstrução do templo, quando Zacarias foi profeta. Olha o que está dito aí em Zacarias 9:9. Profecia messiânica. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Aqui se referindo à nação judaica, Jerusalém. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Que coisa maravilhosa. 500 anos antes de Cristo, mais de 530 anos antes deste episódio que nós estamos vendo, Zacarias previu a chegada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, exatamente da forma que ocorreu, montado em um jumentinho. Olha que coisa maravilhosa a profecia messiânica. Repetindo o versículo 14, e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. E aqui o texto de João vai citar a própria profecia. João 12:15 diz: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem aí montado em um filho de jumenta.
Versículo 16, vamos caminhando. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, e aí se referindo ao Jesus que morreria na cruz, ressuscitaria, e aí glorificado, voltou ao Pai. Então, seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. Então, na hora que Jesus entrou, os seus discípulos, entrou em Jerusalém, seus discípulos não lembraram das profecias, como essa profecia de Zacarias 9:9 que nós vimos. Mas, quando Jesus, já ressurreto, já voltando aos céus glorificado, aí os seus discípulos iriam se lembrar. Lembre que João está relatando tudo isso que acontece aqui, não exatamente no momento que acontece, mas de forma posterior, de forma que ele tinha uma visão geral de tudo que acontecera. Vamos lá ao versículo 17, que diz assim: dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. No capítulo 11, nos versículos 40 a 43, Jesus já havia, durante aquele processo, aquele momento da ressurreição de Lázaro, Jesus já havia predito que isso que está acontecendo aqui agora no capítulo 12, um tempo depois, isso aconteceria. Nós podemos até dar uma olhadinha. Deixe sua fitinha marcada aí, venha comigo a João 11:40, volte um pouquinho, e nós vamos ver Jesus falando sobre isso. Olha aqui, João 11:40 a 43, diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se credes verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, aqui se referindo àquele momento da ressurreição de Lázaro. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então, naquele momento, ele já visualizava o que ocorreria depois, ok? Vamos então continuar no versículo 18 aqui de João 12. Continuando. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Ele se referindo à questão da ressurreição de Lázaro. Então o povo viu que ele fizera aquele sinal. O povo estava ali curioso para conhecer o Jesus que havia ressuscitado Lázaro. Versículo 19. De sorte ou de maneira que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele, ou seja, após Jesus. Aqueles fariseus, aqueles líderes judeus, líderes do Sinédrio, eles já haviam empreendido muitas armadilhas para Jesus. Na realidade, eles já haviam condenado Jesus à morte, eles estavam à espreita, mas eles acabam ficando ali um tanto desanimados, dizendo assim: puxa vida, nós perseguimos esse homem, nós insuflamos a multidão contra ele, mas é como se nada acontecesse, nada aproveitais, não adianta, não conseguimos. Eles estavam ávidos de destruir Jesus, mas o povo amava Jesus, embora houvesse uma parte daquele povo que era incrédulo, mas o povo seguia Jesus, o povo estava completamente fascinado pelos milagres de Jesus, pelas palavras de Jesus, pelo cumprimento da profecia que acontecia. Interessante observar nesse texto que nós lemos, que parecia que a multidão se recordava mais das profecias do Velho Testamento, apontando o Messias que viria, que os próprios discípulos. O texto diz que os discípulos só foram compreender isso depois da ressurreição e glorificação de Cristo.
E a última frase dessa história, aqui que está no versículo 19, diz: aí vai o mundo após ele. Muito bem, pode ser que a gente diga: poxa, mas os fariseus estão exagerando, dizendo que o mundo todo vai atrás de Jesus. Vamos pensar naquela situação. Eles, quando estão falando assim, o mundo todo vai atrás, estavam se referindo a todos aqueles que estavam em Jerusalém. Vocês imaginem uma Jerusalém tomada por mais de 2 milhões de pessoas. E judeus que estavam vivendo em vários países em volta, dezenas de países em volta, e esses judeus vinham de várias regiões, então, daquela área da Palestina, da África, da Ásia, da Europa, mas eles estavam lá. Então, quando ele diz: olha, o mundo vai atrás dele, estamos se referindo a uma grande extensão geográfica. Mas isso não deve nos surpreender. Eu quero convidar você a deixar marcadinho aí com a sua fitinha e venha até João 3,17, o início desse evangelho. João 3,17, afinal, nos diz o seguinte. João 3,17, achou? Que diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, aqueles inimigos de Jesus, aqueles fariseus que tinham má intenção com relação a Jesus, na realidade estavam dizendo algo profético. Ele estava dizendo: eis aí vai o mundo após ele. A partir desse momento, o mundo, representado ali por pessoas de muitas nações, de muitos locais, começavam a seguir realmente Jesus. E até hoje, há pessoas em todo o mundo, nas situações mais diversas, nas situações de maior repressão, mas que ainda assim acabam crendo no Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar. Quero apenas pescar um versículo da próxima semana. Veja o versículo 20, que diz: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Ou seja, nós vamos ver aqui que pessoas, mesmo que não contadas no meio dos judeus, que subiram ali por causa da festa, já estavam atentos à mensagem de Jesus. E nós vamos ver conversões também de não-judeus nas próximas histórias. Jesus Cristo agora vai se mostrar a todas as nações, ok? Na próxima semana, nós vamos estar estudando a partir do versículo 20 do Evangelho de João, capítulo 12. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por todos esses aniversariantes. Vamos pedir a Deus as bênçãos dele sobre aqueles que estão tão carentes da presença de Deus. E se você, em algum momento, sentir que Jesus Cristo tocou o seu coração, que você se arrependeu dos seus pecados, que você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ligue para a Igreja Batista da Freguesia na Ilha e nós vamos poder aconselhar você, orar por você, nós vamos poder discipular você e você poderá fazer parte desta igreja. Todos os amigos são muito bem-vindos, de perto e de longe, de todas as religiões, de todas as nações. Vamos orar? Deus de amor, muito obrigado pelo teu grande amor por nós, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo não abandonou a sua missão salvadora. Nós estamos vendo aqui Jesus entrando em Jerusalém e ele vai até a cruz e vai se mostrar vencedor na ressurreição, Senhor. Muito obrigado pela salvação. Senhor Deus, quero suplicar que o Senhor abençoe suplico que também o Senhor abençoe, Senhor, aqueles mais vulneráveis, os profissionais de saúde, os pastores, os missionários espalhados pelo mundo também. Quero suplicar, Senhor, que o Senhor abençoe os nossos governantes, Senhor, tem misericórdia deles, abençoa aqueles governantes que são bons, tementes a Ti. Só o Senhor é capaz de ver o coração e saber realmente quais são realmente bons. Abençoa-os, guarda-os, blinda-os, Senhor, eu te suplico.
e suplicamos que o Senhor retire os maus. Fale ao coração deles também, que haja arrependimento, mas se não houver, suplicamos que o Senhor os retire das suas funções de poder, para que haja, Senhor, liberdade para o teu povo, que possamos cultuar o teu santo nome, que possamos ter um tempo de paz no nosso país. Muito obrigado por tudo, meu Pai. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um prazer estar com vocês. Deus abençoe vocês nesta noite. Nós vamos estar juntos amanhã com o Oração e Ação dos Jovens. Até lá!